Olá, galerinha! Então, como a nossa segunda parte da sequência, ela vem falar sobre os países da Europa, a prof organizou algumas explicações para vocês entenderem um pouquinho mais para fazerem as atividades. Ok? Vamos lá então. Europa. A Europa é um continente que está aqui em cima, como vocês podem ver, tem um círculo marcando a Europa. É um dos continentes do nosso planeta. Então, nós temos a América, que é tudo isso aqui, dividido em América do Norte, América Central e América do Sul, que é onde está o Brasil. Nós temos a África, temos a Oceania, temos a Ásia, que é o maior continente, e temos a Europa ali do ladinho da Ásia. Do ladinho da Ásia e da África, tá? Aqui nós temos, a prof colocou aqui uma imagem que está mostrando algumas bandeiras dos países da Europa. Lembrando que a Europa tem 50 países, né? Está distribuída em 50 países. Portugal no mapa. Então, aqui nós temos o mapinha de Portugal. Por que Portugal? A prof escolheu Portugal porque Portugal foi o país que está marcado na nossa história como o descobridor do Brasil, né? Então, aqui nós temos o mapa de Portugal, com algumas cidades, a bandeira de Portugal, a Rosa dos Ventos, que nós já trabalhamos durante as aulas, né? Aqui a representação de algumas ilhas, a Ilha da Madeira e a Ilha dos Açores, que a Ilha dos Açores foi de onde vieram alguns açorianos para o Brasil também, tá? E esse mapinha aqui está mostrando Portugal do ladinho de Espanha aqui no mapa da Europa, tá? Aqui, então, a prof pegou algumas imagens, então, só para confirmar a bandeira de Portugal e uma imagem, então, de Lisboa, cidade de Portugal, capital de Portugal. Aqui temos a Espanha, Espanha no mapa. Então, para vocês verem aqui, Espanha, tudo isso aqui em verde, é maior que Portugal, que está do ladinho. Espanha é o único país que faz divisa com Portugal. Olhando nesse mapinha aqui da Europa, então, nós temos aqui a Espanha, Portugal ali do ladinho. E faz parte da Espanha as Ilhas Canárias. Tem as Ilhas Baleares também, ali do ladinho, né? Aqui algumas imagens da Espanha, bandeira da Espanha. Então, um país bem bonito. A Alemanha no mapa, então, tá aqui. Aqui o mapa da Europa, todo esse pedaço aqui. E a Alemanha ali no meio, bandeira da Alemanha. Aqui algumas imagens da cidade. Polônia também no mapa. Então, aqui você pode ver que Polônia é do lado da Alemanha, da República Tcheca, da Ucrânia, perto da França, Itália, e a Espanha está aqui do ladinho. Essa é a bandeira da Polônia. França no mapa, França aqui, então esse é o mapinha da França, essa é a bandeira da França. Tudo aqui na Europa. Lembrem que aqui embaixo é a América do Sul, onde está o Brasil. Itália no mapa, então esse é o mapa da Itália, que também está na Europa. Essa é a bandeira da Itália. Rússia no mapa. Aqui nós podemos ver, eu fiz questão de colocar aqui para vocês o mapa da Rússia. Ele está dividido em duas cores, então Rússia compreende todo esse espaço aqui, ó. Rússia, ela é dividida em dois, porque ela faz parte, esse pedaço de cá faz parte da Europa, e esse pedaço de cá faz parte da Ásia. Então, a Rússia é um país que está dividido em dois continentes, Europa e Ásia. Esse é o mapinha da Rússia, a bandeirinha da Rússia. Aqui nós temos, então, a bandeira da Rússia e a parte da Rússia que pertence à Europa. Que esse mapa está ali na atividade de vocês. Mares da Europa e oceanos que a banham. Então, vejam só, o mapa da Europa,
Aqui a Prof pegou uma imagem que aparece bem certinho, bem nítido os mares e oceanos. Então, os oceanos que banham a Europa, ou seja, aqueles que costeiam o continente europeu. Temos aqui o Oceano Atlântico, que é o mesmo oceano que banha o Brasil. Temos aqui o Oceano Glacial Ártico, tá? Que está aqui em cima. Então, são os dois oceanos que banham a Europa. Aí nós temos de mares importantes da Europa. O Mar Mediterrâneo, que vocês vão ver em vários momentos na história. O Mar Negro e o Mar Cáspio, que são os 3 mares da Europa. Tem a atividade de vocês da semana, hein? Aqui a Prof colocou uma imagem que mostra a Europa por população, tá? Qual o país mais populoso da Europa? Rússia, em primeiro lugar, com 160 milhões de habitantes. Então, o que está em vermelho aqui, ó, Rússia. Em segundo lugar, vem aqui a Alemanha, com 80 milhões de habitantes. Terceiro, a França, com 60 milhões, e assim vai indo. Reino Unido, Itália, Espanha, Ucrânia, Polônia, Romênia, Holanda e Bélgica. Então, tem alguns países. Aqui está a legenda mostrando o que significa cada um deles. Lembrando que esse número que está aqui é a população em milhões. Aqui temos... mas no mundo, a Europa ela fica em... Então, a Prof pegou uma outra imagem, tá? Um outro gráfico, que mostra essa população, como é que fica no mundo, tá? Então, o total da população mundial é esse aqui, ó, 140 milhões, né? Quase 140 milhões. A Ásia fica em primeiro lugar, como mais populosa. A América fica em segundo lugar, como mais populosa. Lembrando que essa América aqui está as 3 partes, América do Sul, América Central e América do Norte. Então, ela fica em segundo lugar. A África em terceiro e a Europa em quarto. Bem porque é um continente pequeno, né? Mas é bem populoso. E a Oceania em último. Algumas curiosidades da Europa, para não passar em branco. O Vaticano é um país da Europa que está aqui nesse espacinho, no território da Itália. Ele é um país, é o menor país do mundo, tá? Mas esse país, ele não tem taxa de natalidade, nem de mortalidade infantil, pois ele é habitado apenas por religiosos, tá? Então, ele é o menor país do mundo, relembrando, o Vaticano, e é habitado apenas por religiosos. Só para vocês terem uma clareza aí. E está na Europa. A Europa possui uma população de mais de 738 milhões de habitantes, distribuídos em seus 50 países, e falando mais de 60 línguas, entre idiomas oficiais e dialetos. Então, pense, 50 países falando mais de 60 línguas. Tem países que têm 4 a 5 línguas oficiais. Então, por exemplo, aqui no Brasil, a língua oficial é o português. Mas tem países da Europa que falam mais do que 4 línguas. E elas são oficiais, tá? Aqui, uma outra curiosidade da Europa é que a Noruega, sozinha, ela possui mais de 150 mil ilhas em seu litoral incrivelmente recortado. Então, se vocês observarem aqui, ó, cada pontinho desses aqui é uma ilha. Então, assim como no nosso estado de Santa Catarina tem a ilha de Florianópolis, a Noruega tem mais de 150 mil ilhas no litoral. Interessante, né? O continente europeu divide 7 nações com a Ásia. Então, não é só a Rússia que tem um pedaço na Ásia e outro pedaço na Europa. Tem também a Turquia, o Chipre, a Armênia, tá aqui embaixo, o Cazaquistão, o Azerbaijão, está aqui, e a Geórgia. Então, não só a Rússia, tá? Então, são 7 nações que são um pedaço da Europa e um pedaço da Ásia. Agora é com vocês. Caprichem na atividade e tenham uma ótima semana.